Na live de segunda-feira, a gente falou sobre a WorldCoin, que não é, ao contrário do que muita gente tá vendendo aí, que era um vídeo patrocinado, né? Na verdade, ele não é patrocinado, tá? Eu tô falando da WorldCoin por causa da narrativa das inteligências artificiais, né? Nesse ciclo de alta, a WorldCoin e a narrativa da inteligência artificial e os tokens relacionados a esses ecossistemas de inteligência artificial, eles estão sendo para nós tipo a Dogecoin, a Shiba dos ciclos passados, né? Ou seja, é a principal narrativa de alta. E aí tokens como o próprio WorldCoin, o Token Healer também, tá? Aí nós temos a BitTensor, a tal, né? Tu pega todos eles gráfico semanal, eles estão em tendência de alta forte, né? Então a inteligência artificial provocou nesse ciclo de alta que a gente está tendo aí, principalmente aceleração desde outubro aí do ano passado, basicamente vem acelerando muito a expectativa das pessoas e investidores nesse tipo de narrativa, né? Então a GIX também, a SDAO, todas elas estouraram recentemente e elas tendem geralmente a subir quando tem alguma notícia ligada à inteligência artificial, né? Para o momento que a gente está gravando, essa é a narrativa mais forte do mercado cripto. Inclusive que são tokens que podem continuar a subir, continuar a ter alta, tamanha a velocidade e força dessa tendência sobre a inteligência artificial. Então, existem muitos investidores no mundo todo comprando e especulando esses ativos, apesar que muitos desses ativos não valem absolutamente para nada e a gente sabe qual vai ser o resultado no final do ciclo, né? Provavelmente muitas delas, ou 100% delas, vão cair 95%. Agora, por enquanto, elas estão em super tendência de alta. A gente vê aqui, cara, a GIX, né? Eu já falei dela no passado e eu nunca mais tive investimento nela porque ela tinha morrido em relação a outras moedas. E aqui ela teve literalmente uma explosão de velocidade de valorização brutal, né? Tão forte quanto a Tal também. A Tal eu surfei, a BitTensor ainda surfei, mas a GIX não, tá? A SDAO também esses tempos voltou a subir, também ligada à inteligência artificial, né? Então, praticamente todos os tokens ligados a esse ecossistema, toda vez que tiver alguma atualização do OpenAI, a gente provavelmente vai ver algum movimento explosivo. É um hype muito mais diferente do que outras tendências de alta que são mais tranquilas, né? Que acontece tendência de alta, mas não acontece uma alta tão explosiva assim. E aí muitos me perguntam, pô, mas dá para operar e apostar em tokens de inteligência artificial? Olha, na tendência de alta semanal elas estiverem apontando para cima, com certeza dá. Apesar que agora com essas altas de 100% é possível primeiro ver uma realização de lucro antes de uma nova entrada. Eu não entraria com elas assim nessa fase atual que já está, digamos assim, muito explosiva, né? Mas sim, duas narrativas estão sendo muito fortes, né? E as narrativas do ciclo passado eram, na última, principalmente foi as Gamecoins, então a Axis foi a grande explosão, né, daquele ciclo de alta. Anteriores a elas foi a Shiba e a Doge, então eram as meme coins se valorizavam. E aí você vai ver que existem meme coins novas, né, como a Bonk lá da rede Solana, que também se valorizaram violentamente. É uma narrativa que volta e meia volta com força a ter alta, mas eu não dou preferência para investir nesse tipo de protocolo, porque eu não sei qual é o tamanho da força da alta, até quando ela vai. Se ela para de subir, ela devolve 50%, geralmente. Então, assim, a mesma coisa eu digo da inteligência artificial. São altas de hype, são altas em que, à medida que vão se passando alguns dias e não tem mais grande novidade sendo dita sobre inteligência artificial, a gente pode ver o mercado recuando um pouco o preço nesses tokens, tá? Então, das inteligência artificial, a única que eu tava em cima e exposto era a tal BitTensor, tá? Que era a maior delas aí. E agora ela tá dando um recuo, né? Tá dando uma correção no gráfico diário, tá? E se mantém ainda em tendência de alta no gráfico diário. Pelo menos por enquanto ela tá se mantendo em tendência de alta no gráfico diário e no gráfico semanal, né? Então ela é normal, o mercado anda em ondas, ela tende a ter uma correção para continuar subindo, né? Mas enquanto ela respeitar a linha branca aqui, ó, ela vai ter tendência de alta, então a mínima dela seria aí próximos $432, o valor mínimo que ela poderia chegar em uma determinada correção. Acredito que ela vai chegar nesse valor? Não faço a mínima ideia, porque ela está em forte tendência de alta ainda. Ela está mantendo forte tendência de alta, tá? E o Bitcoin? Será que ele vai corrigir mesmo, né? Então a gente teve 3 dias seguidos de queda aqui de baixo volume. E se a gente comparar com os dias atrás, uma semana atrás, a gente está basicamente com o mercado lateral. Então o Bitcoin está lateral ainda, ele não entrou em tendência de baixa ainda. Ele quer ameaçar entrar em tendência de baixa, um gráfico de 4 horas, mas é um gráfico muito curto, né? Ele ainda não perdeu o principal suporte dele aqui. E nós temos então aquela mesma região que eu comentei com vocês, que seria o suporte principal do Bitcoin, $44.000 a $46.000. É um excelente momento de suporte para o semanal, né? Seria uma região muito boa para se comprar Bitcoin caso ele recue na semana que vem até lá.
tá? Porque baseado nesses gráficos diários aqui, ela sim, ela poderia cair, mas também ela tá lateral, né? Então, no gráfico de 4 horas ela ainda tá lateral, ela não perdeu esse suporte. Enquanto ela não perder esse suporte, ela não vai recuar forte, tá? Ela vai se manter como suporte os $50.500, tá? Então é aquilo que eu falei na última live. Ela pode vir cair primeiro, que seria o ideal, ela recuar primeiro para depois subir. Se ela subir logo em sequência, eu tomaria um pouco de cuidado por causa do excesso de alavancagem de apostadores de alta. Meu alvo seria os $56.000 por unidade. E batendo, atingindo esse alvo de $56.000 por unidade, eu tomaria um pouco de cuidado para que o mercado pudesse iniciar alguma realização de lucro mais forte, tá? No caso do total das altcoins, total das criptomoedas, nós temos aí basicamente o mercado lateral também das altcoins, né? Com leve queda no curto prazo, então leve queda no curto prazo, mas com suporte segurando, tá? Geralmente no sábado o mercado não movimenta muito forte, tá? Ou não deveria movimentar muito forte. Historicamente falando, nos últimos 2, 3 anos, o Bitcoin e criptomoedas não se mexem muito nos sábados, mas a gente está assim por um fio de perder esse suporte. Se a gente perder suporte, aí vem uma coisa um pouco mais forte, né? Altcoins, várias delas eu já troquei por Ethereum, já expliquei o motivo, por que eu troquei várias altcoins que eu estava exposto. Como no caso da STX, eu estava exposto nela e decidi trocar por Ethereum, justamente porque ela começou a perder valor perante o Ethereum, e eu acho que o Ethereum, em algum momento no curto prazo, pode superar o Bitcoin, tá? Então, no curto prazo, o Ethereum pode superar o Bitcoin. Ele vem formando uma alta em relação ao BTC, e a gente tem uma linha de tendência de baixa, de médio prazo aqui, que pode ser rompida a qualquer momento, tá? Então, assim, eu espero que ele forme esse fundo, que ele valide esse fundo, né? É um fundo muito mais lateral do que esse daqui, é um fundo mais longo, né? Mas ele deu sinal de compra Ethereum contra Bitcoin, então por isso que dias atrás eu já troquei os Bitcoins por Ethereum e também troquei e realizei altcoins por Ethereum também, visando esse rompimento. É, e basicamente é isso, tá? Estou exposto novamente pouquíssimas altcoins que eu dividi lá no grupo de membros. Acho que são 2 ou 3 altcoins, se eu não me engano. E basicamente elas aí estão dentro dessas narrativas que eu acredito que estão em alta e são as que estão vencendo ainda o Ethereum, tá? No caso da Render Token, da própria. Tem várias outras criptos aí, mas IMX, IMX, na minha opinião, eu já acho muito arriscado ter IMX contra o Ethereum, porque a IMX que está ganhando do Ethereum no longo prazo, ela começou a perder um pouquinho agora no curto prazo. E aí pode ser que seja mais interessante ter um pouco de Ethereum, pelo menos quem teve lucro em IMX pode trocar por Ethereum, tá? Então, basicamente, aqui ela deu sinal vendedor, a IMX contra o Ethereum, no meu setup, no gráfico diário, né? Que é para mim é o gráfico mais importante para tomada de decisão. E por isso que o token MX eu não estou arrastando ele, estou segurando aí o Ethereum. E hoje nós tivemos a terceira ou quarta vez que vai entrar em votação o token da Uniswap. E o token da Uniswap, ele tem uma votação para fazer a divisão suposta divisão de, de dividendos, né? Com quem tem o token da Uni. Essa é a primeira vez que eu vejo o token Uni reagir a uma alta tão forte num curto prazo de tempo, com essa especulação de que ele vai passar por um período de aprovação de governança, ou seja, as próprias pessoas que detêm o token Uni vão votar se vai ter essa distribuição de lucros ou não. E essa é a primeira vez que está tendo essa alta, tá? Nas outras 2 vezes em que eles deram essa votação de governança sobre essa realização de lucro, o ativo ele não subiu, o token Uni ele não subiu. Então agora dá para ver claramente que nós estamos tendo muitas altas especulativas baseadas em promessas desses protocolos, né? Então vai acontecer naturalmente que cada vez mais protocolos vão surgir com outras promessas, outras, vamos dizer assim, intenções de atrair liquidez imediata ao protocolo e o preço começa a subir, tá? No caso aqui, então, do token Uni, ele teve um rompimento forte de alta no semanal, tá? Então ele está entrando em tendência de alta semanal, confirmada, tá? Basicamente, o ideal seria ele mostrar algum sinal de recuo nos próximos dias, né? E aí a entrada vai ser realmente o suporte anterior, tá? Geralmente é assim que o ativo sobe. Ele sobe muito forte, vai lá para $13, depois recua um pouquinho para 9,20. 9,20 ele transforma em suporte e aí o mercado começa a entrar em tendência de alta nessa altcoin específica, né? Então, é possível que o Token Uni comece a entrar numa forte tendência de alta ao longo do tempo, principalmente se ele sustentar essa votação de aprovação para divisão de lucros, né? Distribuição de dividendos em DeFi. Distribuição de dividendos em DeFi igual acontece no mercado tradicional, quando você compra ação de determinada empresa, quando aquela empresa tem muito lucro naquele ano, ela divide com seus acionistas, né? Dessa forma, a gente está vendo a mesma coisa na Uniswap tentando fazer esse tipo de proposta. Você compra o token Uni, você expõe o token Uni, e por ter o token de governança, é como se você tivesse, como se você fosse sócio e participasse, né, das recompensas ou do rendimento das taxas geradas por esse protocolo no último ano, por exemplo. Então, isso
Naturalmente, eu acredito que isso possa acontecer, possa se desenvolver, possa validar. Acontece que eu tenho que deixar claro que outras vezes já aconteceu esse tipo de votação e o mercado não tinha reagido em alta desse jeito. Então, não tenho certeza se realmente o mercado reagiu em alta por conta disso daqui, ou se teve algum investidor grande que comprou os tokens Uni e aportou um capital violento nos tokens Uni, sabendo de alguma informação privilegiada, por exemplo, que também é uma possibilidade, tá? Então, o token Uni pode ser que ele comece a ficar interessante, tá? Ele entrou em tendência de alta semanal e depois de um determinado recuo, é possível talvez avaliar uma entrada nesse token Uni. Eu não vou comprar agora. Eu tive token Uni o ano passado inteiro. Ele subiu como outras altcoins, mas não subiu tão forte como aconteceu agora, né? Infelizmente, eu já realizei o lucro antes dele dar essa explosão, tá? Deixa eu ver aqui. E basicamente acho que é isso, pessoal. Dólar, dólar fraquejando, tá? Semana que vem a gente vai ver se o mercado vai dar uma explosão de alta ou não. Eu espero que ele tenha uma movimentação mais forte na próxima semana, por conta dessa sequência aí de dias em que ele ficou lateral. Geralmente, a probabilidade maior dentro de uma lateralidade, né? Então, o ativo ele sobe, ele começa a lateralizar, a maior probabilidade dele subir, né? Porque ele vai tentar repetir o movimento anterior. Mas conforme eu já expliquei para vocês, que por ele estar saindo de lateralidade, o ideal é que ele caísse primeiro, formasse fundo aqui em 46, 47 e voltasse a subir, mantendo a estrutura de alta. O pessoal fala até de 30k e tal. Só que se a gente caísse para 30 mil dólares, na verdade, se a gente cair abaixo de 44 mil dólares, tá? Então, Bitcoin, para ele manter a tendência semanal de alta, ele não poderia perder os 44 mil dólares. Então, é bem difícil ele perder os 44 mil dólares nesse curto prazo, tá? Isso poderia acontecer caso durante o ano tivesse uma queda mais forte e acontecesse um recuo mais forte do Bitcoin. Mas eu acredito que o Bitcoin não vai perder os 44 mil e ele vai manter a estrutura de alta porque a gente está num ano muito bullish que tem muito investidor institucional comprando Bitcoin. Então, se ele fosse corrigir, eu não esperaria uma correção maior do que 44 mil a 46 mil dólares, topo semanal anterior. A manutenção do topo semanal anterior é para nós primordial para a manutenção do bull market, tá? Se ele perder os 44 mil, perder os 44 mil e se mantivesse uma semana inteira abaixo de 44 mil, a gente não teria mais o bull market, o mercado entraria provavelmente num ano lateral, em que ele poderia sim daí recuar para 35 mil dólares e tal, e ficar lateral entre 35 mil e 44 mil por meses. Mas eu acredito que nós vamos segurar em 44 se assim acontecer a correção. Caso contrário, manutenção da tendência de alta semanal. Em mais uma barra eu vou saber se o risco vai ser realmente de correção ou não, tá? Geralmente, se vier mais uma semana de correção, é um pullback completo semanal. Ele entraria nas minhas duas médias principais, média 8 semanal e a média 14 semanal, e seria excelente ponto de compra especulando que ele volte a subir no médio e longo prazo, que eu acredito que ele vai acontecer, vai acabar fazendo, tá? E as altcoins ainda estão, a gente está numa temporada aí das altcoins, porém, as altcoins estão mudando de valor entre uma e outra. Não é todas as altcoins que estão subindo. Tanto que o total do tamanho do mercado de criptomoedas, eles não está subindo ainda em continuação, né? Só no semanário teve uma semana lateral. Uma semana lateral para o preço continuar subindo é algo natural de acontecer, mas também, se ele tiver queda, na minha opinião, vai ser ponto de compra em suporte, que era resistência semanal, e aí qualquer correção seria um momento bom de comprar, tá? Contra o altcoins contra o Ethereum, daí tem que ver uma a uma. Tem altcoins que vale a pena comprar contra o Ethereum, tem outras que não. Por exemplo, a Link ainda não mostrou sinais bons de compra contra o Ethereum, né? Quem está segurando o Link acaba perdendo um pouco de valor em Ethereum. Ela está, inclusive, apontando todas as médias para baixo agora por enquanto, então eu acho um pouco perigoso apostar numa tendência de alta da Link agora neste exato momento. Eu esperaria ela ganhar mais preço contra o Ethereum e no momento que ela arriscar romper o topo anterior, aí beleza, daria para reentrar nela. Mas por enquanto, várias altcoins estão perdendo para o Ethereum, tá? Então, o Ethereum, a qualquer momento, eles podem explodir em relação ao Bitcoin. A qualquer momento, a gente está literalmente entre o céu e o inferno. A gente pode, em pouco tempo, entrar em altcoin season, uma temporada das altcoins, no mês de março. Ou a gente pode iniciar uma grande correção, uma correção em que tem algumas altcoins que já subiram muito bem, corrigindo aí 50%, né, 40%, 50%. Enquanto o Bitcoin, uma correção média do Bitcoin nesse ciclo de alta é de 20%. Então, chegando em 44 mil dólares, eu compraria mais Bitcoins nesse preço. Certo, pessoal?